Olá, Pátria Amada Brasil. Meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. O Senhor te encontre em paz e o Senhor te abençoe. Amém. Hoje é 6 de março de 2026, sexta-feira, sextou. Tenho aqui uma palavra de Deus, uma palavra de bênção para a sua vida. Amém. Seja paciente um pouquinho, ouça, o Senhor vai te abençoar. Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim a palavra de Deus. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém. Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12, ele vai nos fazer essas recomendações do cuidado que devemos ter com a nossa fala. Show? Se você está acompanhando, já aprendeu muita coisa. Vamos aqui ver esse texto do capítulo 3, versículo 9 e 10, que o capítulo 9 começa dizendo assim: Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. O contexto aqui se refere à língua, tá certo? Tiago prossegue com seu ensino, destacando aspectos importantes a serem compreendidos por cada pessoa, por cada ser humano, por cada cristão, por aqueles que confessam principalmente a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você não pode estar falando qualquer bobagem aí não, tá certo? Vai dizer, com ela, nesse contexto é a língua mesmo, ou seja, com a nossa língua, fazendo a aplicação direta assim, ou seja, com a nossa fala, nós bendizemos ao Senhor naquilo que glorifica a Deus. Está falando algo que glorifica a Deus? Deus é bom, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, morreu na cruz, Ele te ama, ô glória, te dá vitória, isso é coisa boa, maravilhosa, entendeu? Então, naquilo que glorifica a Deus, com a nossa língua, ou seja, com a nossa fala, nós bendizemos ao Senhor, que ele diz Senhor e Pai. O Senhor é Cristo, que é o Senhor de quem crê. Pai, nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo, tá certo? Essa é a paternidade que o Senhor nos dá. João 3, João 1, 11, 12, 13, está lá. E o versículo 9 vai continuar dizendo assim: Também com ela amaldiçoamos os homens. Ora, com a mesma língua, nós bendizemos ao Senhor, e com a mesma língua, ou seja, com a mesma palavra, com a mesma fala, com aquilo que nós falamos, o mesmo ser, com o mesmo pensamento, com a mesma mente, com a mesma capacidade de pensar, raciocinar, falar, ele bendiz ao Senhor e Pai, e ele também amaldiçoa os homens. Amém? Eu não vou mudar a Bíblia, não posso nem quero, mas quando eu penso em homens, eu penso no ser humano, ser criado, homem e mulher, tá certo? Então, Tiago está nos dizendo que nós, com a mesma fala, nós podemos amaldiçoar as pessoas e podemos bendizer a Deus. O versículo 9 vai dizer assim: feitos à semelhança de Deus. Olha, isso é muito importante. Eu quero dar um destaque porque, assim, dizer a verdade não é amaldiçoar, tá certo? Amaldiçoar é desejar o mal a alguém. Agora, dizer a verdade para a pessoa se corrigir, você não está amaldiçoando, tá certo? Quero só dar esse destaque, porque quando nós falamos a verdade, mesmo que a verdade seja dura, você não está amaldiçoando, você está, muito pelo contrário, ensinando, porque Deus, às vezes, é duro e fala muito duro com seus filhos e é para abençoar. Amém? E aí, o versículo 9 vai dizer: feitos à semelhança de Deus, todos os seres humanos, seja ele o pior criminoso, assaltante, estuprador, juiz injusto, como é o Alexandre de Moraes, o nosso presidente, como é um mentiroso, ladrão do INSS, Vocaro, que é um criminoso, assassino, corrupto, ladrão, seja ele quem for, ou seja a melhor pessoa do mundo, pense aí numa pessoa boa que você conheça, você, né, que é uma pessoa boa, seja quem for esse ser humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Foi criado à imagem e semelhança de Deus no princípio, tá certo? Com a capacidade de pensar, de raciocinar, de decidir, de gerar filho, de fazer justiça, fazer o bem, fazer o mal, fazer o certo, fazer o errado. Temos essa capacidade de decisão. Deus nos fez com essa capacidade. Claro que o Senhor nos criou no sentido para fazer o bem, mas o homem caiu, o ser humano caiu, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, desde a queda de Adão e Eva,
é que o ser humano está separado de Deus, a religação com Deus é através da fé em Cristo. Já lhe ensinei isso, você sabe disso, tá certo? Então, mesmo essa humanidade caída, ela possui reflexos da criação original. Dentro do ser humano, cada ser humano, meu irmão, cada ser humano, pode ser a pior pessoa que se acha no mundo. Dentro dela existe, assim, reflexos da criação, porque a humanidade é a criação de Deus. Agora, a caída vai fazer o mal. Como a palavra aqui é para crente, então se precisa entender que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, porque a criação é uma só, criada por Deus. Amém? Então, mesmo essa humanidade caída, ela tem a semelhança de Deus, ou seja, existe reflexo de Deus, da origem da criação dentro do ser humano. Qualquer ser humano, irmão, pode ser o que for, de vez em quando ele diz assim: vale-me Deus, graças a Deus, Deus é bom. Qualquer ser humano, porque existe uma essência da criação dentro de todo ser humano. Aqui, a diferença que faz, que Tiago está escrevendo, é para quem crê. Ele está recomendando que quem crê, aí o versículo 10 vai dizer assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Ora, o cristão, Tiago, ele deixa bem claro isso. Porque Tiago é um ser humano, como eu e você, viveu em um contexto, filho, irmão de Jesus, viu tudo que Jesus, viu Jesus fazer seus milagres, tudo, morrer, ressuscitar, viu tudo isso. Então, ele vai dizer, da mesma boca, de uma só boca, procede bênção e maldição. Tiago deixa isso bem claro, porque por falta de compreensão, o crente, ele pode falar coisas que possam amaldiçoar ou abençoar alguém. O ideal é que seja só bênção. Eu já ouvi tantas pessoas crentes dizendo palavra que eu digo: Senhor, tem misericórdia. Porque às vezes em oração, às vezes a pessoa, em vez de estar abençoando, está amaldiçoando. E Tiago está nos ensinando, está dizendo: olha, de uma só boca procede bênção e maldição. Eu quero fazer uma recomendação a você, querido, nesse momento, assim, pense antes de falar, fale só se for realmente abençoar. Se for a verdade, se for certo, se for uma coisa que seja certa. Assim, aliás, se no teu pensamento tem algum pensamento mal, eu quero te recomendar agora, tira esse mau pensamento da tua cabeça. Está pensando em matar alguém, está pensando em se matar, sei lá, pensando em fazer uma loucura aí, tira esse negócio da tua cabeça em nome de Jesus, tá certo? Porque o Filho de Deus, ele precisa entender isso. Tiago está dizendo, olha, da mesma boca procede bênção e maldição. Isso é possível, você, como cristão, precisa estar atento a isso, para no momento de desvario, de ira, de raiva, você não está amaldiçoando. Lembre-se de Jó, na maior dificuldade, ele bendisse ao Senhor. Estou dizendo isso como recomendação, portanto, ocupa aí o teu pensamento com aquilo que é bom, com aquilo que é correto, aquilo que é justo. Não fique com raiva, não. Ai, tá. Estou com raiva do Lula, estou com raiva do Bolsonaro, estou com raiva não sei de quem, estou com raiva do Trump, estou com raiva do Netanyahu. Eu gosto do cara do Irã. Assim, não encha seu coração de amargura por nada, não. Porque você é um ser humano, você deve ocupar sua mente com o que é bom. E aí o versículo 10 vai dizer assim ainda, quando ele diz que da mesma boca procede bênção e maldição, o versículo 10 vai dizer ainda assim, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aqui está a resposta, clara e objetiva. Olha, Tiago, ele deixa bem explícito que não é conveniente um cristão pensar dessa forma. Assim, pensar e querer amaldiçoar. Em nome de Jesus, se você é um crente, pense antes de falar. E só fale se for bênção. Se não for, bote um pedaço de rapadura com farinha na boca, porque no Nordeste aqui a gente come farinha com rapadura e é bom, viu? Tá certo? E forte. Então, não diga, não fale, esquece, joga fora. Eu vou dizer, dá descarga, esse mau pensamento ir embora. Então, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Amém? Olha, quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, está lá o chamado de Abraão. Ele chama Abraão, manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma cidade, para um lugar que ele está prometendo, e ele vai dizer que
que farei dele uma grande nação e abençoarei aqueles que te abençoarem, tal, tal, tal. E ele diz: se tu uma bênção. Estou te dizendo, meu irmão, você que é cristão, se tu uma bênção. Não sai da sua boca bobagem, não. Saia o que for para abençoar. Amém? Olha, quero lhe dar como orientação. Ame a Deus, ame a Cristo, creia em Cristo, faça o bem, faça o que é correto, faça o que é justo, independente das pessoas estarem fazendo injusto, até mesmo com você. Eu não posso deixar de contextualizar, vou contextualizar sempre, porque a palavra é atualizada. O nosso governo atual é injusto, mas eu tenho orado aqui para que Deus abençoe a mente dele, para que ele se converta, para que ele passe a fazer o bem. Que Deus é que vai saber se ele vai se converter. Eu não sei, mas eu não desejo mal a ele, não desejo mal a ninguém. Alexandre de Moraes e a turba lá do STF prenderam pessoas injustamente, do 8 de janeiro, estão fazendo covardia e injustiça, mas assim, um cristão jamais pode abençoar, agora não pode concordar também com o mal. Nós devemos denunciar o mal, agora não podemos amaldiçoar. Amém? Então, estou lhe trazendo essa palavra de orientação. Você que é crente, que da sua boca sai a palavra de bênção, agora saia de bênção da maneira certa. Não vá abençoar o que está errado. Abençoe, não vá concordar com o que está errado. Isso não é bênção de Deus. Tá certo? A gente precisa ter um raciocínio também de acordo com a vontade de Deus. Tá certo? Deixa eu ler Lucas 6, 32, 33, que diz assim: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que vos amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Ou seja, deixa eu dizer isso aqui. Olha. O mundo do crime, quando está dando tudo certo, eles estão se dando bem. Quando dá tudo errado, o que é mais forte, ó, foge para um lado, abandona o outro e deixa ele na pior. Isso é o mundo, só faz o bem enquanto está lhe servindo de bem. O cristão pensa exatamente o inverso, porque o cristão, o crente genuíno, ele anda na contramão do mundo. Ele está aqui para abençoar e ser canal da bênção de Deus para as pessoas. Seja uma bênção, meu irmão. Não vai falar bobagem, não. Pense duas vezes. Tá certo? Agora deixa eu concluir dizendo: abençoar alguém não significa concordar com o erro que ele faz. Desejar, mas é desejar sempre o bem dessa pessoa. A pessoa está toda errada, não concordo com o mal. Não concordo com o mal, não concordo com o mal que esse governo está fazendo na nossa nação. Não concordo, mas eu abençoo a vida do nosso presidente, eu abençoo a vida do STF, eu abençoo a vida do Congresso Nacional, eu abençoo a vida das autoridades no Brasil que estão aí com um pensamento distorcido, fazendo mal. Não concordo, mas como cristão, da minha boca, da sua boca, jamais deve sair uma palavra de maldição. É bênção, porque o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais. Somos cidadãos do reino dos céus e estamos aqui para fazer a diferença na terra. E fazer a diferença não é só estar amaldiçoando, não, é mostrando a verdade. Estou orando a Deus para que as pessoas que estão aí ideologizadas por esse sistema marxista, comunista, terrorista, ladrão, corrupto, possam abrir o entendimento e entender que esse sistema é ruim para todo mundo. Amém? Eu não concordo, mas também, de maneira nenhuma, jamais podemos amaldiçoar. Pelo contrário, devemos desejar sempre o bem, e isso é jorrar bênção de Deus, é ser bênção. Amém? Às vezes, até dentro da igreja, a pessoa maltrata o irmão, né? Fica aí numa confusão danada. Jesus manda amar até os nossos inimigos, irmão. Isso é ser bênção. Que tu ocupe a tua mente com Deus. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.